muita gente me pergunta, professor, o executado foi intimado para pagar, mas ao invés de pagar, ele vem e atravessa uma petição dizendo o seguinte, olha, estou depositando o valor da condenação só para me livrar da multa de 10%, mas eu não estou pagando, eu estou apresentando impugnação e estou depositando para me livrar da multa. E é aí que você precisa saber que o STJ, até coloquei aqui um recurso especial, número 1175763, 1175763, onde ficou assentado pelo STJ que se o executado deposita para fins aí de garantia do juízo e não para fins de pagamento, ele não se livra da multa de 10% e dos honorários advocatícios. Tá? Então não adianta ter aquela esperteza de falar para o cliente lá, executado, falar, olha, vamos depositar o valor da condenação e aí a gente impugna. Tá? Se você for depositar, é a título de pagamento. Mas se você depositar e impugnar, você também está sujeito a multa de 10% e mais honorários advocatícios. Tá bom? O juiz intima o executado para pagar em 15 dias. Se ele não pagar, a partir do fim desse prazo, começa a contar novos 15 dias para ele impugnar. Veja como que funciona, então. Termina um prazo e automaticamente já começa o prazo para impugnar. Isso está previsto lá no artigo 525 do Código de Processo Civil. Então, o exequente formulou o pedido de cumprimento de sentença. O juiz intima o executado para pagar, tá? Durante 15 dias. Terminou o prazo de 15 dias, ele não pagou, começa a contar o prazo de 15 dias para ele impugnar. Essa contagem é automática, não precisa de uma nova intimação. Tá? E é importante que você saiba que a impugnação ao cumprimento de sentença ela é uma peça de conteúdo muito restrito. Você não pode alegar qualquer tipo de coisa. E é o artigo 525, parágrafo 1º do CPC, que fala quais são as matérias que podem ser alegadas em impugnação. Se você alegar uma matéria que está fora do rol aqui do parágrafo 1º, o juiz simplesmente vai despachar não conheço da impugnação, uma vez que a matéria levantada está fora do permissivo legal. Então é importante que você conheça o parágrafo 1º do artigo 525 para saber o que você pode alegar na impugnação e o que não pode, tá bom? Uma observação importante. Lá na execução de título extrajudicial, há uma previsão expressa sobre a possibilidade do executado parcelar o pagamento do débito, tá? Aí você pode estar perguntando, esse parcelamento que é previsto lá no artigo 916 do CPC, ele também se aplica ao cumprimento de sentença? E olha, eu entendo que não, que esse parcelamento ele é específico para o pagamento de título executivo extrajudicial, então para cheque, duplicata, promissória. Se a lei quisesse estender ele ao cumprimento de sentença, ela teria no mínimo feito essa consideração. Tá? Como é uma regra que destoa da regularidade, se o juiz determinou o cumprimento de uma sentença à vista, não tem por que eu analogicamente ou subsidiariamente aplicar uma regra para permitir o parcelamento. Então, a resposta da pergunta se o parcelamento do artigo 916 é cabível também no cumprimento de sentença, a meu singelo modo de ver é que não, tá bom? Mais uma coisa muito importante. A apresentação da impugnação ao pedido de cumprimento de sentença, como regra, ela não suspende o andamento da execução. Tá? Às vezes o executado te procura e fala, olha, eu preciso suspender essa execução porque ela está me causando prejuízo. Você fala, então vamos apresentar a impugnação. É importante que você saiba que só a apresentação de impugnação não suspende o andamento da execução, do cumprimento de sentença. Tá? Para que você consiga a suspensão da execução, você precisa preencher 3 requisitos. Vamos dar uma olhada quais são esses requisitos? É importante que você saiba que eles estão previstos lá no artigo 526, parágrafo 6º do CPC. O primeiro requisito para você conseguir a suspensão da execução através da impugnação é que o juízo esteja garantido pela penhora, por caução ou por um depósito. Então, se o seu cliente é o executado e ele vai impugnar e ele quer suspender a execução, o primeiro ato é garantir o juízo. Tem que ter um bem já penhorado, ou ele tem que depositar o valor cobrado pelo exequente, aí tem que ser o valor total, inclusive as custas, tá? E também ele pode apresentar um bem em caução.
Esse é o primeiro requisito. O segundo requisito é se os fundamentos da impugnação forem relevantes. Veja que é um fundamento totalmente subjetivo. Você vai ter que convencer o juiz que o fundamento da sua impugnação é efetivamente relevante. E o terceiro requisito é se o prosseguimento da execução for manifestamente suscetível de causar ao executado um grave dano de difícil ou de incerta reparação. Veja que, guardados as devidas proporções, são os mesmos requisitos da concessão de uma tutela antecipada, que é a probabilidade do direito e o perigo de dano. Tá? Você vai mostrar na sua petição de impugnação, juiz, essa execução tem que ser paralisada agora. Por quê? O juízo já está garantido pela penhora. Segundo, a probabilidade de eu ganhar essa impugnação. Veja aqui os meus argumentos, como eles são sólidos. Vejam os meus documentos. Olha aqui a prova do pagamento. Eu tenho que suspender essa execução. E terceiro, se essa execução continuar, o meu cliente pode sofrer esse, aquele dano. Tá? Você precisa mostrar para o juiz a presença desses três requisitos, se você quiser efetivamente conseguir que a sua impugnação suspenda o andamento da execução. E aí eu anotei aqui o enunciado número 97 do FONARJ, tá? Que ele traz uma observação importante. Ele fala que a multa prevista lá no artigo 523, parágrafo 1º do CPC, lembra a multa por conta do não pagamento da dívida? O executado ele não é intimado para pagar sob pena de multa de 10%? Então esse enunciado fala que essa multa aplica-se nos juizados especiais, ainda que o valor da multa somado ao valor da execução ultrapasse o limite de 40 salários mínimos, que é o teto do juizado. Agora, e os honorários advocatícios? Você lembra que o artigo 523 fala que se o executado não pagar no prazo previsto em lei, no prazo de 15 dias, há um acréscimo de 10% de multa, mais 10% de honorários. E aí, no juizado, infelizmente, esses 10% de honorários não são aplicáveis,